Portanto, nos convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Bem, eu quero tomar essa escritura do capítulo 2 de Hebreus, verso 1, para chamar a nossa atenção para a importância de ouvir. A maioria das pessoas não sabem ouvir. Elas pensam que ouviram, mas elas apenas escutaram as palavras. Ouvir não é simplesmente escutar as palavras, entender as palavras. Ouvir é escutar o que a pessoa quis dizer, o que realmente ela estava pensando ou até mesmo sentindo quando ela disse aquilo. É receber a mensagem contida dentro das palavras. Sempre quando faço o culto doméstico em casa, ou eu vou ler a Bíblia, a mensagem, eu sempre peço a Deus que abra os meus olhos para ver a vida que está escondida por detrás das letras, porque eu tenho consciência de que nós conseguimos perceber apenas uma pequena parcela da informação que nos é passada. A pessoa, quando ela fala, ela sabe o que está falando. Porém, ninguém nunca sabe o que o outro está ouvindo, porque cada um de nós ouve apenas uma pequena parcela do que foi dito, e ainda assim, esta pequena parcela que a gente ouve ainda é modificada pela nossa forma de ver e entender as coisas. Então, Paulo tenta nos dizer isto, que nos convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que leu esta escritura nunca atentou com real diligência para o que Paulo está tentando nos dizer. Então, eu já falei diversas vezes aqui na igreja sobre o fato de que a neurociência nos diz que o nosso cérebro capta uma média de 400 milhões de bits de informação por segundo. Mas desses 400 milhões de bits de informação, nós nos tornamos conscientes de apenas 2.000. Então, mais de 98%, 99% é perdido. Claro, grande parte das informações que atingem nossa mente, nossos sentidos, devem mesmo ser ignorados para que a gente possa atentar apenas naquilo que é importante. É como você está em uma feira. Você pode estar em uma feira conversando com alguém, com um vendedor. Então, mas ali na feira tem vozes de dezenas de pessoas ali ao seu redor. Então, tem a voz daquelas dezenas, tem os cheiros, né? Tem o vento soprando, né, no seu rosto. Tudo isso são informações que estão bombardeando o seu cérebro. A roupa tocando a sua pele, os seus pés dentro do sapato, a temperatura, a luminosidade, todos esses milhões de bits de informação estão atingindo o seu cérebro. Mas o seu cérebro tem algo chamado sistema de ativação reticular,
que anula, cancela tudo isso para que você possa prestar atenção apenas no que o vendedor está te falando, na informação que ele está te passando sobre aquele produto ali na feira. Então é necessário que a gente ignore a maior parte das informações para que a gente tenha foco na informação que é importante. Então isto existe. Porém, a tragédia da qual eu estou falando, do ser humano não saber ouvir, não é isso. O problema é que enquanto nós estamos lendo ou estamos ouvindo uma pregação, as nossas mentes estão sendo bombardeadas por outros pensamentos, porque o processo do pensamento é algo involuntário. A nossa mente ela está sempre fazendo uma releitura daquilo que está na memória e fazendo projeções e observando as coisas que estão ao redor. E esse processo constante, ele nos impede de ouvir como realmente deveríamos ouvir. Então, é necessário que haja uma decisão consciente de se prestar a mais profunda e devida atenção ao que está sendo dito, para que a gente possa realmente, de fato, captar a mensagem por detrás das palavras. Ou, no caso da Bíblia, captar a mensagem por detrás das letras. Para que você tenha uma ideia do que eu estou falando, o profeta nos conta na mensagem, creio que é o princípio e fim da dispensação gentia, que ele estava lendo a sua Bíblia e então ele largou a sua Bíblia e ele deu uma volta, foi por detrás da cadeira e ele, enquanto ele olhava para a sua Bíblia em cima da mesa, lágrimas corriam pelo seu rosto e ele disse: Deus, ali dentro, ele se referindo à Bíblia, ali dentro há vida para toda e qualquer pessoa que ouse colocar sua confiança nisto. Porque ele ficou tão emocionado, lágrimas correram do seu rosto, ele teve que se levantar e observar a sua Bíblia e dizer isto, porque ele captou a mensagem que estava escondida por detrás da letra. É disso que eu estou falando. Captar a mensagem que está escondida por detrás da letra. A Bíblia diz, Jesus Cristo falando, Jesus Cristo disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. O profeta diz que a tradução exata, correta desta passagem da Bíblia é: aquele que entende as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Agora, obviamente, para que a gente possa entender, é necessário que estejamos ali com toda a nossa atenção integral. É disso que eu estou falando. Quando você estiver assistindo a um culto, quando você estiver lendo a Bíblia, entenda que nós, como seres humanos, nós conseguimos captar apenas uma pequena parcela daquilo que é dito. Então, quanto menor for a consciência que a pessoa tem acerca disso, menos ela vai se esforçar para entender a mensagem que está sendo dada e menos ela vai receber. Por exemplo, o profeta disse acerca da Escritura. A Bíblia fala que nós fomos feitos a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Assim como também Romanos capítulo 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz,
Paulo falando: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Ou seja, todas estas escrituras são ricas, profundas, mas que se nós não atentamos com a devida diligência, o real sentido, significado, nos é passado por alto. Eu não vou meditar sobre nenhuma dessas escrituras, porque o nosso tempo já praticamente se esgotou. Eu quero que você entenda a necessidade que nós temos. A lição de hoje, baseado em Hebreus capítulo 2, verso 1, a lição de hoje é nós, tomarmos consciência de que é necessário nós prestarmos atenção profundamente para que nós possamos captar a maior parcela possível da informação dada por Deus. Quando a Bíblia diz alguma coisa, aquilo não tem efeito na vida de ninguém, a não ser que aquela pessoa consiga captar a mensagem que ali está contida. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, no entanto, o mundo está morrendo em seus pecados. A Bíblia mentiu? Não, claro que não. O que a Bíblia falou é exatamente a verdade. Porém, as verdades da Bíblia não têm nenhum efeito na vida da pessoa que não ouviu, creu e recebeu. Como, por exemplo, a palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bem, se a Bíblia diz que nós fomos sarados, então, por que os cristãos continuam doentes? Porque eles não receberam a mensagem que está dentro desta mensagem. Nós, na grande maioria, não conseguimos ver a vida, a mensagem que está escondida por detrás da letra. É disso que eu estou falando. Porque quando a pessoa ver isto, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então o seu pecado se foi nesse mesmo instante. Quando a pessoa pode ver que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ele está curado neste exato momento. Assim como todas as demais escrituras, ela não surte nenhum efeito, a não ser que você consiga captar a mensagem que ela contém. E você capta, você recebe, e então você se apodera disso. Seria necessário talvez ainda mais tempo para falar sobre isto, sobre a necessidade de se atentar com mais diligência para aquilo que já temos ouvido. Porém, devido ao tempo, tenho que encerrar agora. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.